Oi, meu nome é Vênus e depois de meses, depois de séculos, eu não sei quanto tempo passou, mas já estamos em 2026. Eu voltei com mais um vídeo. Na verdade, esse vídeo eu devo explicar aqui. Basicamente, eu gravei esse vídeo ano passado. Só que o que acontece é. Eu acho que aconteceu alguma coisa muito bizarra durante aquele dia e eu não tava assim de editar ele. Eu odeio editar vídeo. Então, eu acabei esquecendo. E hoje eu fui gravar e eu achei esse outro vídeo. Então eu resolvi juntar os dois, já que um ia ficar muito curtinho sem o outro. E eu sinto que eu vou me arrepender de falar essa frase, porque quando eu for editar esse vídeo ele vai ficar gigantesco de novo. Mas enfim, estamos aqui mais uma vez, primeiro vídeo do ano. Eu estou muito animada, mais uma vez eu indo na minha jornada Pokémon. Eu já adianto que o que aconteceu foi basicamente no dia que eu gravei, apesar de eu estar muito ansiosa com o que eu tava abrindo, porque era algo que eu queria abrir há muito tempo, apesar de ser o Pokémon não o meu favorito, mas um, dois. E eu não tava me sentindo legal comigo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar o que rolou. Eu basicamente no dia não estava suportando a minha cara, tava chovendo. Então vocês vão ver um pouquinho desse caos, mas eu já adianto que deu tudo certo, eu acho. Enfim, é isso. Fiquem com o vídeo e com a minha narração aí. Beijos e vejo vocês daqui a pouco. A explicação desse meu dia meio doido foi que minha mãe tinha 3 consultas pra fazer no médico e esse daí foi o primeiro local que eu fui, que inclusive era muito bonito, na minha opinião. A gente teve que esperar um grandíssimo tempo até a gente ir realmente onde fica a loja. Então aí é a comidinha que eu comi, inclusive, vocês sabiam que tem água em lata? Eu não sabia, eu fiquei meio indignada. Aí sou eu esperando, minha calça tava suja agora que eu tô reparando, eu não sabia o que fazer de transição nessa hora, então, olha a vista bonita! Isso daí foi o caminho que eu fiz para ir de um local a outro. A explicação básica é que minha mãe tinha médico em um local e depois em outro, bem longe, então eu gravei a vista só pra encher linguiça. Eu não sei, gente, a vista tava bonita, o mar tava bonito, eu sou carioca, né, eu gosto do mar. Acontece um pouco. Assim que a gente chegou no shopping, a gente não sabia, mas ia cair uma chuva colossal. E a gente só resolveu ir comer. E ir comer num lugar muito especial pra mim. Se você já falou comigo por mais 5 minutos, você pode ou não saber que eu tenho uma obsessão, um hiperfoco muito específico chamado belugas. Eu adoro esse animal, é meu animal favorito e eu poderia falar horas sobre ele, inclusive eu faço muito isso em live. Mas a coisa é que minha obsessão, na verdade, por belugas só começou por causa de um restaurante chamado Beluga. E eu gostava muito de comer lá porque tem meu prato favorito, que é batata roxi. E de tanto comer, eu um dia pesquisei sobre o animal e até hoje eu tô vendo documentários sobre beluga quase todo final de semana. E tamo aí, né? Às vezes uma garota precisa de mais uma obsessão além de Pokémon e eu escolhi belugas. E indo ao restaurante, esse é o famosíssimo beluga do que eu estava falando. Aí vocês podem ver que eu escolhi esse prato. Inclusive, olha meu prato aí! Eu comi tudo. Tava muito bom. E eu não me arrependo de nada. E olha aí! A minha caixinha com as cartas que eu estava levando. Inclusive, a lustrando que eu tirei em um vídeo muito bom em que eu estava no McDonald's morrendo de vergonha enquanto eu abria pacotinhos. E eu só decidi que eu queria muito trocar ela por outra coisa. Mas antes de eu ir caçar Pokémon por aí e ser uma treinadora, eu precisava fazer uma pausa pro café. Ai, acabou de almoçar. Toma, Brownie. E estava uma delícia, inclusive eu comi tudo. Nossa, tava muito bom. Depois disso eu fui andando até a loja porque era super perto. Olhei um pouco as cartas, inclusive aquela Sylveon X um dia vai ser minha porque ela é minha carta dos sonhos. E eu fiquei olhando as coisas, mas eu já sabia o que eu queria, eu já tinha vendido minha carta, eu já tinha falado o que eu queria, mas... Ai, esse Gengar Mimikyu, ai... Eu quero comprar todas as cartas. E aí tá o que eu peguei, isso mesmo, eu queria essa lata do Espion. E eu queria muito abrir vários Pokémons e várias cartinhas, então o que eu fiz foi pegar alguns pacotes de evoluções prismáticas, vai que sai a Sylveon que eu quero. E também peguei algumas rivais predestinadas, porque eu nunca tinha aberto. Então tá aí eu abrindo o primeiro pacote de evoluções prismáticas. A grande coisa que eu tenho que explicar aqui é que esse pacote da Espion não era o que eu queria realmente. O que eu queria era da Sylveon. Mas acabou que venderam um dia antes e ela também era mais cara. Eu não sei porquê, talvez seja porque é a Sylveon, eu aceito. Mas eu queria muito a outra, eu acabei indo abrir, e eu não tinha esse Vaporeon, inclusive, fun fact, eu descobri isso quando cheguei em casa, eu tinha certeza que tinha, mas aí tá o codiguinho e vamos para o próximo pacote.
outra de evoluções prismáticas. Eu já adianto que eu acho que eu tava me sentindo muito mal com a minha cara nesse dia, com tudo. Eu encontrei minha tia e foi super legal, eu comi no meu restaurante favorito, mas eu estava me sentindo muito mal. Agora eu tô com inveja das minhas unhas porque elas estão curtas, mas eu só tava abrindo com uma cara muito fechada os pacotinhos e tinha uma senhora me encarando, então saibam que se eu tô com uma cara muito séria e meio bolada, é porque eu não estava me sentindo bem com a minha cara e ao mesmo tempo tinha uma senhora me encarando como se eu estivesse cometendo crimes. E por isso que eu não conseguia abrir esse pacote direito, eu tava nervosa. Eu tava nervosa. Olha o olhar de concentração dessa mulher. Essa mulher está nervosa. E eu tava. Tem que admitir que eu tava. Mas, enfim, algumas cartinhas. Eu gosto muito dessa carta, inclusive. Eu gosto também muito dessa. Talvez goste muito de várias cartas. Eu gosto de cartas, às vezes. Eu também gosto muito dessa. Olha isso, eu tinha muita carta legal. Esse Arcanine, inclusive, vai para... Um dia eu quero fazer um fichário com todas as cartas da primeira geração. Mas... Eu não sei porque eu abri um Rivais Predestinados e depois voltei para Evoluções Prismáticas. Eu realmente não tava pensando nesse dia. Eu acho que acordei muito cedo. Talvez seja isso, eu acordei muito cedo. Eu realmente acordei muito cedo. Enfim, agora reassistindo isso, eu percebo que talvez todo o meu mau humor e falta de positividade tenha sido sono. Olha que coisa linda. Mas enfim, mais alguns pacotinhos, mais um Lithium. Eu não paro de pegar Lithium, assim como eu não paro de pegar a normal da Sylveon. Mas vamos agora pro Santo Graal. Essa lata é muito bonita. E, inclusive, dentro dela vem uma moeda, uma coisa que eu ainda não tinha. E eu tava meio nervosa, porque eu não sabia se era aleatório, qual que ia vir. E eu tinha uma favorita, que eu queria muito que viesse. Eu nunca tinha visto ninguém abrindo uma dessas, então eu não sabia como era a moeda, eu não sabia como era nada. Mas eu fiquei muito empolgada, porque eu peguei a moeda que eu queria. Era a moeda roxa. Eu gosto muito de roxo, eu gosto muito de rosa. Ela é muito bonita, eu esperava que ela fosse menor, inclusive. Fiquei meio chocada com o tamanho. Veio um cardzinho do Espion. Eu gosto muito do Espion, é uma das minhas evoluções favoritas, mas a Sylveon ainda ganha. E aí temos nossos primeiros pacotinhos, no caso, meus primeiros pacotinhos de Prismatic Evolution. Falar em inglês é meio estranho. Eu tô acostumada com evoluções traumáticas. Mas eu nunca vou parar de abrir até eu pegar a Sylveon, então é isso. Então, vamos lá. Eu nunca tinha aberto pacotinhos em outro idioma, foi uma experiência legal. Até um tempo atrás eu me recusava a pegar cartas de idiomas diferentes sem ser português. Hoje em dia eu não tenho muito isso. Se a carta tiver em inglês e eu gostar dela, problema. Se ela tiver em japonês, problema. Eu só quero cartas bonitas. Inclusive essa Banary, eu depois olhei ela e eu fiquei encarando ela. E ela é tão bonita. E um hit! Iron Hands X. Eu não tinha pegado essa carta ainda em português, então eu não reconheci ela de primeira. Mas eu gostei até. E agora vamos para o último pacotinho do dia. Quer dizer, do dia. Realmente, do dia. Porque ainda vai ter mais pacotinhos nesse vídeo. Mas, como vocês podem ver, eu achei mais fácil de abrir os pacotes. Eu não sei se não tem nada a ver ou se a senhora só tinha parado de me encarar. Olha aí a Ivy, que bonitinha. Mas talvez tenha sido porque a senhora parou de me encarar. Gente, ela ficou me encarando por muito tempo. Eu tava muito desconfortável, eu tava sozinha, eu tava indo depois encontrar com os meus pais que estavam no médico. Mas, carta rosa! Eu fiquei bem chocada quando eu vi essa carta pessoalmente pela primeira vez. Eu já adianto que eu vou trocar todos os hits. Estão nesse vídeo. Em breve, mas são cartas bonitas, valeu a pena pra eu vê-las pela primeira vez. Aí eu tava andando, eu acabei passando pelos gatinhos e eu sempre tenho que ver eles são tão fofos. Hoje eles estavam dormindo, não estavam brincando um com o outro. Eu também parei pra ver um pouco das artes que tem nesse shopping, porque eu acho elas bonitas. Achei um bazar de bonecas que tinha algumas Monster Highs e eu fiquei olhando e pensando se eu entrava, mas acabei não entrando. Day 2. Eu sinceramente fiquei muito em dúvida porque eu gravei isso tudo. Eu acho que eu achei que ia abrir mais pacotinhos no dia seguinte, porque eu acabei indo no shopping. Acabou que eu só gravei a minha comida, fiquei por lá zanzando com meus pais, com minha família. Mas, pra não falar que eu não fiz nada de Pokémon e eu só tô colocando essas cenas pra fazer inveja em vocês, tomem. Eu tô apaixonada nessa pelúcia do Fidog. Tinha um Lego de Fidog, eu não sei o nome, mas tinha. Eu fiquei apaixonada, eu pensei se eu ia levar ou não essa pelúcia, mas mais de R$200 eu não levei. Day 3. Nossa, Vênus, já tá no terceiro dia e você não tirou nada. Gente, acreditem, o nome desse vídeo é Sorte e Azar por um motivo. E eu quero falar que eu vou ocupar toda a minha sorte no meu sapato.
Por quê? Porque meu sapato é temático de Pokémon. Eu tava usando ele, me deu sorte. Desde que eu comecei a usar ele, eu tô tendo muita sorte. E vocês vão ver essa sorte. Basicamente, o que aconteceu é que hoje, sexta-feira, meus avós me ligaram pra mim e falaram: Ei, você quer ir no shopping? Eu falei: Claro. E no meio disso, minha avó perguntou: Você não quer ver se tem uns pacotes Pokémon pra você abrir? E lá fui eu pegar alguns pacotes Pokémon, sem muita esperança de nada, só tinha Mega Evolução. Eu nunca tinha aberto Mega Evolução, nem me lembrava que cartas tinha. Mas como tinha um Triple Pack, eu falei, por que não levar? Eu ainda não tenho essa arte promocional, coloco dentro do meu fichário, pelo menos vou ter uma carta bonita. Fiquem com o plot twist do que realmente aconteceu. Eu queria muito poder mostrar a conversa que eu tava tendo com os meus avós, mas tava tocando Sabrina Carpenter no lugar onde que a gente tava. Então, se eu mostrasse a conversa de eu e meu avô discutimos como ambos levamos um susto essa madrugada, eu acordando pra ir no banheiro e encontrando a minha mãe no completo escuro, só com a luz do tablet iluminando o rosto dela quando eu saí do banheiro, e meu avô que simplesmente acordou e a TV tava ligada e ele esqueceu que ele tinha ligado a TV antes de dormir. É, foi uma conversa engraçada, ainda mais do que a gente tava falando. A gente começou a rir, mas infelizmente, eu não posso, porque eu não quero que a Sabrina Carpenter apareça. Quer dizer, se ela quiser aparecer na minha casa, marcar um churrasco, tá tudo bem. Mas eu não quero que ela apareça aqui reclamando que a música dela tá no vídeo e eu tome copyright do YouTube. Porque se eu já tomei copyright do YouTube pela minha própria voz, num vídeo que só tinha a minha voz, eu não vou arriscar dessa vez. Aí, a nossa arte promocional, eu achei ela muito bonitinha. Eu adoro as estampas que tem essas bolinhas das artes promocionais. E primeiro pacotinho de Mega Evolução. Esse foi meu primeiro pacotinho de Mega Evolução. Porque eu não sei porque eu pulei a Mega Evolução na hora de abrir. Eu gostei muito que o codiguinho é roxo, inclusive, coisas que eu só notei hoje. Mas eu achei essa arte da Pulpix muito linda, inclusive. Eu nunca tinha aberto. Eu abri outros pacotes, mas eu ignorei totalmente essa coleção. E tá aí o primeiro codiguinho do dia. É roxo, eu gostei muito. Inclusive, olha meu cabelo roxo. Rosa. Eu vou dizer que é rosa porque eu pintei de rosa, então devia estar rosa, mas tem gente que fala que é roxo. Agora eu falei que tá roxo, enfim. Ele só tá bonito. Outra cartinha que eu gostei muito, o Spunk é muito fofo. Na minha opinião, ele é muito, muito fofo. Algumas outras cartas, uma Reverse Foil. Eu gosto muito do Reverse Foil da Mega Evolução. Eu acho muito bonito. Mas vamos para o último pacotinho, Last Pack Magic, o último pacotinho desse vídeo. E eu já estava, tipo, aceitando derrota. Ok, Ultra Vulpix. Pokémons. Olha, uma foil. E foi aí que eu surtei. Meus avós não entenderam porque eu tava surtando, e eu tava surtando, e aí eu ainda tava surtando, eu tive que pausar, mas aí tá eu mostrando o codiguinho e mostrando a carta muito em choque. Eu fiquei chocada, foi um hit, eu tirei um hit e eu tô muito feliz com esse hit. Inclusive, logo depois a minha comida chegou, então foi o perfeito timing para eu comer. Eu diria que minha jornada da Pokémon acabou por lá, mas eu acabei achando esse Pokémon no supermercado com a minha avó. A gente ficou encarando as antenas desse bicho. Não é um cactus, mas minha avó se afeiçoou e resolveu levar ele aí todo esmagadinho no carrinho de compras. Mas ele está bem, tá? Ele está tão bem que aqui está ele no meu colo sendo levado pra casa dos meus avós. E ele sobreviveu ao carrinho de compras. Sinceramente, eu adorei a saga da minha Espion, apesar de a Sylveon ser a minha favorita de todas, eu adorei. E agora a gente também tem outro objetivo novo da série de objetivos meus para Pokémon, que é conseguir as outras cartas para completar essa full art, porque eu adorei essa arte da Ivysaur. E eu quero a Venusaur, porque, né, Venus... Acho que seria uma combinação legal. Eu já deixo o spoiler que o próximo vídeo vai ser um desafio, assim, que eu talvez tenha colocado pra esse ano, chamado Eu quero conseguir algumas das minhas cartas favoritas de todos os tempos de Pokémon. E o meu próximo vídeo vai ser uma caçada a Sylveons. Só Sylveons. Eu estou na busca de Sylveons. Eu tenho uma lista de Sylveons que eu preciso conseguir pra esse fichário, que eu quero conseguir esse ano, mas... aquela coisa, eu quero conseguir eles em algum momento da minha vida. Então, eu estou indo na caçada de 2 da próxima vez que vocês me verem. Então, torçam, porque eu não sei se eu vou conseguir. E são 2 cartas que eu quero muito, mas eu tenho que bolar uma estratégia. Mas enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Muito obrigada a você que acompanhou toda a nossa jornada. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.